Olá, feliz dia! Um dia abençoado para todos nós. Há uma crença básica que é a causa para a maioria dos sofrimentos humanos. Saiba qual é e como eliminá-la nos próximos instantes. Está no ar o programa Aceite ou Noie, o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Muito obrigada. No programa de hoje, a preletora Daniela Cristina Seguesse vai direto a um ponto-chave do ensinamento da Aceite ou Noie. O homem não é corpo carnal. No quadro Dicas de Leitura, uma obra que o fortalecerá para vencer todos os seus desafios. As academias de treinamento espiritual da Aceite ou Noie são locais cercados pela natureza e cheios de uma atmosfera divina, onde as pessoas participam de eventos que duram de 2 a 10 dias e fazem uma verdadeira revolução em suas vidas. Palestras, orações, práticas espirituais e o encontro com Deus estão esperando por você nos seminários em uma das 6 academias da Aceite ou Noie espalhadas pelo Brasil. Nelas você recebe orientação de professores altamente preparados que lhe passam a orientação necessária para prosperar, se harmonizar e obter saúde. Com programações montadas para levá-lo à reflexão e à paz interior, nos seminários você corrige sua atitude mental e aprende a usar o poder da palavra para transformar seu destino para melhor. Existem seminários para todas as idades e para todos os públicos. Academias de treinamento espiritual da Aceite ou Noie. Venha se tornar o protagonista da sua própria história. Confira a nossa programação. O segredo das inumeráveis graças alcançadas pelas pessoas na Aceite ou Noie está no despertar para a verdade de que o homem não é corpo carnal. Esse é o tema da palestra de agora com a preletora Daniela Cristina Seguesse. Confira. Olá, muito obrigado você que nos acompanha no programa Aceite ou Noie na TV, você que nos assiste realmente pela TV ou então nos assiste, nos acompanha pelas redes sociais, pelos canais do YouTube, muito obrigado por estar conosco, acompanhando o programa Aceite ou Noie. Você que já tem um hábito ou você que está chegando hoje pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Este programa Aceite ou Noie, visa ensinar ou visa compartilhar com você o ensinamento máximo que diz que o homem é filho de Deus perfeito, imagem e semelhança de Deus. Tanto você que está chegando hoje, quanto você que já nos assiste, que nunca entrou em contato conosco através do nosso call center, vou te dar o primeiro convite. Entre em contato através do 0800 770 2600, se você estiver ligando de um telefone fixo, ou se estiver num celular, ligue para 0 operadora 11 5074 4180. Ao ser atendido, preencha o seu cadastro junto aos nossos atendentes e diga que está ligando pela primeira vez. Você receberá de presente, gratuitamente, uma revista Aceite ou Noie. A revista Aceite ou Noie traz um conteúdo riquíssimo do ensinamento da Aceite ou Noie. Você pode encontrar lá o assunto que nós estaremos tratando hoje ou outros assuntos ainda do fundador da Aceite ou Noie e de outros professores, para fazer com que a sua vida seja cada vez mais feliz. Bom, agora vamos para o nosso estudo de hoje, que está aqui no volume 9 da coleção A Verdade. Esta coleção é composta de 11 volumes e foi escrita pelo fundador da Aceite ou Noie, professor Masaharu Taniguchi. E esse volume que nós vamos estudar, ou esse trecho especificamente que nós vamos estudar hoje, diz que o homem não é corpo carnal.
E o professor Masaharu Taniguchi escreve da seguinte forma na página 32. Existem no homem dois aspectos, o aspecto material e o aspecto espiritual. Primeiramente, aqui cabe uma pequena explicação. Esses dois aspectos que o professor Masaharu Taniguchi descreve nesse trechinho do livro está tratando especificamente de dois pontos importantes. O aspecto material refere-se ao nosso corpo material, ou seja, o nosso corpo físico, que é esse corpo que nós podemos tocar, que é o corpo que tem os 5 sentidos. Este corpo material, ou este corpo carnal, como nós costumamos dizer, este corpo físico, esse que é palpável, não é você de verdade. O corpo físico é uma ferramenta, ou seja, é uma roupa que você, que é um ser imaterial, um ser sem forma, ou como o professor disse aqui, um ser espiritual, utiliza-se para manifestar-se neste mundo, ok? Muitas pessoas perdem aí grande parte do seu tempo durante o dia, terminam de tomar um banho, por exemplo, e param lá na frente do espelho e ficam pensando, nossa, olha como isso aqui está feio, olha como eu sou feio, olha como eu sou bonito, olha como eu sou assim ou como eu sou assado. Naturalmente, essas pessoas pensam que o seu corpo físico constitui a sua própria existência. Mas o que nós aprendemos na Seicho-no-Ie é que este corpo físico é nada mais, nada menos do que uma ferramenta utilizada por você para manifestar-se nesse mundo. Em outras palavras, é natural que você pense isso é assim ou isso é assado, mas isso é apenas uma ferramenta que você possui, né? Isso é apenas um item, um utensílio que você utiliza para manifestar-se neste mundo. Olha só que coisa interessante. O professor Masaharu Taniguchi, ele coloca aqui uma teoria da ciência moderna que eu digo não é da atualidade de agora, deste ano, mas moderna dos últimos anos aí, que diz o seguinte: as nossas células estão constantemente morrendo e sendo substituídas por novas. Naturalmente, o que nós podemos concluir é que ao longo de alguns anos, como por exemplo 15, 20 ou talvez, vamos chutar um pouquinho mais alto, uns 25 ou 30 anos, o seu corpo é constituído por células que você não tinha no momento do seu nascimento. Não é engraçado nós comentarmos sobre isso? Olha só, você nasceu trazendo algumas características. E algumas das características continuam sendo mantidas. Mas se as células foram todas substituídas, o que fez com que as células assimilassem ou mantivessem as mesmas características das células que já morreram? E aí o professor escreve aqui na página 33. O princípio que determina a distribuição das células na formação do novo tecido é a mente. Olha que interessante. Por isso, se a mente imaginar doença ou envelhecimento, as novas células serão dispostas de tal maneira a formar um tecido de aparência envelhecida. Sabe o que isso significa? Vocês já devem ter ouvido algumas pessoas dizerem que acabaram contraindo algum tipo de doença ou algum tipo de comportamento no corpo que não pode ser alterado. Por exemplo, vou pegar um exemplo bem simples. Existem pessoas que dizem assim: olha, eu não posso comer macarronada porque toda vez que eu como macarronada, eu acabo ficando com uma queimação, fico lá com uma azia, então eu prefiro não comer a macarronada porque sempre me faz mal. E talvez essa pessoa venha mantendo esse pensamento já há 10, 15, 20, 30 anos, mantendo o mesmo comportamento e a mesma forma de pensar. Só que, de acordo com o que nós estudamos aqui, a todo momento nossas células estão sendo substituídas por células novas, ou seja, células antigas estão morrendo e a vida naturalmente, ou a natureza da vida, naturalmente está repondo essas células, trazendo novas células para compor os tecidos. O que vai fazer, então, com que a célula nova tenha exatamente o mesmo comportamento daquela célula que já morreu? A mesma mente que mantém a célula anterior e esta célula de agora. Portanto, a pessoa que pensa constantemente, eu tenho azia, está programando as novas células para que tenha o quê? Então, se você deseja passar bem
O tempo todo você precisa dizer o quê? Eu sempre passo bem, não existe nada que me faça mal. Você pode comer tal coisa? Quando alguém te perguntar, olha, tal coisa, tal comida é muito pesada, você pode comer? O que que você deve responder? Sim, eu nunca passo mal. Porque essa mentalidade, essa forma de afirmar, essa forma de pensar, esta forma de agir, vai programando naturalmente as novas células a se comportarem desta forma. E, inclusive, as células que são mais antigas começam também a ser reprogramadas nesta direção. Como é interessante nós pensarmos assim, né? Talvez existam pessoas aí que digam, puxa vida, será que então eu poderia reconstituir um determinado tecido? Será que é possível então que aquela minha cicatriz tenha desaparecido por este motivo? Ou ainda, será que eu poderia então reverter um quadro médico dito incurável? Talvez sim, dependendo desta forma que você vai aplicar à sua mente a partir de agora. E aí, o professor Masaharu Taniguchi, ele continua dizendo o seguinte: transcendendo o corpo físico, cuidando desse ser imaterial que você é, dentro desse ser imaterial que nós na Seichonoye chamamos de imagem verdadeira do Filho de Deus, e aí eu vou ter que explicar para você o que vem a ser essa imagem verdadeira. A sua imagem verdadeira, ou seja, o fato de você ser imagem verdadeira, significa que você é imagem e semelhança de Deus. Você já deve ter lido ou já deve ter ouvido falar do livro do Gênesis. O livro do Gênesis conta a história da criação de todas as coisas. E na história da criação, diz que cada coisa que Deus criou, logo depois de criar, ele observou e viu que estava muito bom. Dizer que estava muito bom nos dias atuais seria o mesmo que dizer que era perfeito. Se Deus criou todas as coisas, observou cada uma delas que tinha criado, e de cada uma dessas coisas disse, isto ficou muito bom, significa que não exista nada que possa nos causar um mal. No entanto, depois que Deus criou todas as coisas, separou o dia da noite, separou o mar da terra, criou os animais, criou todas as coisas, as árvores frutíferas, tudo perfeito. Ele criou o homem à sua imagem e semelhança. Muitas pessoas acabam pensando que a criação do homem à imagem e semelhança de Deus está no seu aspecto físico, ou seja, diz respeito a esse corpo carnal. Mas o que a Seichonoye nos ensina é justamente que a imagem e semelhança do homem para com Deus está em algo que transcende o corpo carnal, ou seja, não está na ferramenta ou no corpo que você utiliza. Você próprio é a imagem e semelhança de Deus. Sendo Deus perfeito, você que é a imagem e semelhança de Deus também é perfeito. Sendo Deus amor, você que é a imagem e semelhança de Deus também é amor. Sendo Deus a grande vida, você que é a imagem e semelhança de Deus também é a grande vida. Se Deus criou todas as coisas perfeitas e depois criou você a imagem e semelhança de Deus, foi para que você pudesse observar as coisas maravilhosas que Ele criou, fazer uso das coisas maravilhosas que Ele criou e abençoar as coisas maravilhosas que Ele criou. Olha só que coisa interessante. Algumas pessoas pensam que o fato de ser imagem e semelhança de Deus não dá ao homem a capacidade de comandar livremente aquilo que foi criado por ele. Mas Deus deu ao homem justamente as mesmas características, os mesmos atributos, para que o homem pudesse livremente fazer o uso consciente de todas as coisas boas e utilizá-las de forma a manifestar cada vez mais a sua imagem e semelhança. E aí, o professor Masaharu Taniguchi, ele faz até uma pequena brincadeira. Ele diz assim, se o homem não fosse semelhança de Deus, ele não teria as características idênticas às de Deus. Ele não teria a sabedoria infinita de Deus, que também é conhecida como suprema inteligência. Ele não teria o amor de Deus, não teria a vida de Deus dentro de si. Não teria a provisão abundante de Deus, nem a alegria de Deus, nem a harmonia de Deus. Se o homem não tivesse essa inteligência suprema, por exemplo,
O fato de comer carne de galinha talvez programasse as células do homem para que ele se tornasse uma galinha. As células se confundiriam de tal forma que o homem poderia tornar-se exatamente aquilo que adquirisse ou aquilo que consumisse. Mas o que o professor Masaharu Taniguchi diz é o seguinte: o corpo carnal é um instrumento que essa inteligência criou exatamente sob a forma por ela idealizada, usando os alimentos como material. O instrumento, ou seja, o corpo, não é o homem. A inteligência invisível que usa este instrumento, ela sim é o homem em si. E daí, sendo o homem imagem e semelhança de Deus, naturalmente, ao criar o seu próprio corpo físico, ele também deveria fazer, assim como Deus, de quem ele é semelhante, criar o corpo perfeito, observar este corpo e dizer: isto também ficou muito bom, ficou perfeito, ficou maravilhoso. Só que geralmente o que o homem acaba fazendo é observa o corpo e pensa que o corpo foi algo que lhe foi dado a pulso. Ou seja, eu nasci neste mundo, quando eu nasci o corpo já estava pronto, e depois ele foi crescendo, obedecendo às características do DNA dos meus pais, dos meus antepassados, e eu nada posso fazer para melhorar. Daí tem gente que para na frente do espelho e fala: mas eu tenho o olho assim, o nariz assado, a boca assim, o braço assim, a barriga assim, e perde muito tempo pensando: eu sou apenas características do DNA dos meus antepassados e não tenho nada a ver com essa criação genuína de Deus. Mas o professor Masaharu Taniguchi, ele nos diz assim: Deus tem uma ideia perfeita, ou uma ideia origem perfeita para o que seja a estrutura do ser humano. O ser humano obedece um determinado gabarito, vamos dizer assim. O ser humano tem 2 olhos, um nariz, tem uma boca. E mesmo que todos nós sejamos diferentes, nós obedecemos esse determinado gabarito. Por exemplo, tendo 2 olhos, é natural que os 2 olhos estejam acima ou abaixo do nariz? Acima. E que a boca esteja acima ou abaixo do nariz? Abaixo. Nós obedecemos este gabarito. No entanto, o formato que terá os seus olhos, o seu nariz, a sua boca, respeita em grande parte aquilo que vem do DNA dos seus antepassados, que você também se aproximou por ter determinadas características que atraíram você. Mas foi você que veio desenhando este corpo, fez nascer este corpo com a sua vida neste mundo e vem mantendo este corpo sadio ou não, forte ou não, dependendo da forma que tem utilizado a sua própria mente. Por isso que o professor Masaharu Taniguchi escreve o seguinte: não sugestione o seu subconsciente com ideias de fraqueza, velhice, pobreza, tristeza, desagrado ou medo. As pessoas que pensam constantemente estou doente têm sempre alguma doença crônica e nunca se restabelecem. Quem estiver agora, se você estiver agora manifestando um determinado estado físico não sadio, deve, a partir de agora, todos os dias em determinado horário, fechar os olhos e mentalizar o seguinte: já tenho saúde e estou trabalhando ativamente. Se você tinha até agora algum estado doentio, feche os olhos e mentalize juntamente comigo: já tenho saúde e estou trabalhando ativamente. Já tenho saúde e estou trabalhando ativamente. Já tenho saúde e estou trabalhando ativamente. Desta forma, você vai apagar as más sugestões do passado, como se estivesse cobrindo com nova tinta um primeiro desenho que tenha feito. Isto irá mudar a direção da sua vida. E aí o professor ele diz assim: a nossa vida cotidiana é semelhante a pintar a tela com tinta a óleo. Para fazer um desenho na tela, você fez o esboço a lápis. Dependendo da forma que você direciona a sua mente, você pinta o esboço exatamente como foi desenhado ou pinta alguma coisa completamente diferente. Você nasceu neste mundo para ser forte, para ser rico, para ser feliz, para ser sadio. Se não tem manifestado na vida cotidiana esse tipo de situação, significa que precisa reeducar sua mente. E a reeducação acontece a partir da forma que você passa a enxergar as coisas, ouvir as coisas
interagir com as situações que acontecem ao seu redor. Quem tira de tudo o melhor aspecto, quem escuta numa história apenas o aspecto positivo e evolutivo, está educando a sua mente para ter uma vida feliz e um corpo carnal saudável. Então agora eu convido você para assumir a posição de oração. A posição de oração que nós ensinamos na Seichonoye é única e exclusivamente juntar as suas mãos assim, diante do rosto e fechar os olhos, tá? Nós vamos fazer então uma oração que está aqui no livreto Minhas Orações. O livro Minhas Orações, de autoria do professor Masaharu Taniguchi, contém diversas orações para as mais diversas situações. E a oração que nós vamos fazer hoje está aqui na página 90 e chama-se Oração para transmitir pensamento positivo. Então a oração diz assim, ó: coloco neste momento a minha mão sobre a sua cabeça. Visualize então que é a mão do anjo de Deus que está abençoando você, tocando a sua testa, a sua cabeça, os seus olhos, os seus ouvidos, tá bom? Visualize que neste momento o anjo de Deus está visitando você, está visitando a sua casa, está purificando o seu pensamento. Vamos lá então? Assuma a posição de oração. Deus me enviou para abençoar e curar você. Deus existente no interior do meu ser abençoa o meu esforço para transmitir-lhe bênção. Portanto, ao colocar a palma da minha mão em sua testa e desejar-lhe felicidade, é Deus que o faz através de mim. Neste momento, Deus usa-me como emissário para transmitir vida e força curativa. Através de mim, Deus desperta o seu Deus interior. E despertando a sabedoria divina que existe em você, Deus faz com que você receba a palavra da verdade proferida por mim. Através de mim, Deus está fazendo com que o Espírito Divino adormecido em seu interior acorde e manifeste sua sabedoria em mais alto grau. Deus abençoa agora o seu subconsciente. Por isso, seu subconsciente gravará apenas imagens positivas advindas de Deus e não se iludirá com as imagens negativas vindas de espíritos baixos ou errantes. Coloco agora a minha mão em sua testa. A força de Deus flui para a sua visão, de modo que você só verá o bem no interior das pessoas. E verá que todas as coisas criadas por Deus estão em perfeita harmonia. Coloco minha mão em seus ouvidos. Deus adentra em seus ouvidos e faz com que a sua capacidade auditiva seja perfeita e pura. Portanto, você só ouvirá o que é benéfico e palavras necessárias à sua evolução. Juntamente com Deus, abençoo o seu corpo físico, isto é, abençoo todos os órgãos do seu corpo através do amor e da vida de Deus. Cada órgão de seu corpo funciona perfeitamente e cumpre a missão para a qual foi destinado. Muito obrigado. Esta oração está aqui no livro Minhas Orações. Aliás, esse livro que nós estudamos hoje está aqui, faz parte dessa coleção que nós temos aqui, a coleção A Verdade. O volume que nós estudamos é o volume 9 da coleção A Verdade, que fala sobre vida cotidiana. E nós também temos esse livreto, esse outro livro que nós utilizamos, o Minhas Orações, também está aqui nessa estante belíssima, né? Tanto o livro, tanto a coleção A Verdade, quanto o volume 9 que nós utilizamos hoje separadamente. Se você quiser, pode adquirir a coleção inteira assim nessa caixinha charmosa, ou pode adquirir só um dos volumes, pode adquirir o livro Minhas Orações, pode adquirir tudo isso junto. De que forma que você pode fazer? Visite a nossa livraria virtual em www.sni.org.br/livraria virtual. Muito obrigado por estar conosco. Muito obrigado. Participe da cerimônia em memória dos antepassados, Dia de Finados, nas sedes regionais e academias da Seichonoye, no dia 2 de novembro, às 9 horas. O Dia de Finados é o dia da celebração da vida eterna das pessoas queridas que já retornaram ao mundo espiritual. Muitos pensam que é um momento para relembrar o sofrimento da perda, mas nós da Seichonoye acreditamos que é um dia para dedicar gratidão a quem nos deu a vida. Desta forma, realizamos a cerimônia em memória dos antepassados e inscrevemos as almas dos familiares e parentes em registros espirituais, que receberão 5 orações diárias pelo período mínimo de 1 ano e que posteriormente serão consagrados no Santuário Roso do Brasil. Nas palavras do professor Seicho Taniguchi,
Chamar a alma pelo nome significa reconhecer a sua personalidade e demonstrar-lhe amor. Por isso, ela captará esse sentimento e a oração será bastante significativa. Participe, adquira os registros espirituais, inscreva seus antepassados e ofereça amor e gratidão na cerimônia em memória dos antepassados. Saiba mais em www.sni.org.br. Dia de Finados nas sedes regionais e academias de treinamento espiritual da Seitinoye, dia 2 de novembro, às 9 horas. Muito obrigado. Ninguém é o mesmo depois de folhear a última página do livro que lhe será apresentado no quadro Dica de Leitura de hoje. Então, leia as obras sagradas da Seitinoye e coroe seu destino de êxito. Acompanhe. Recomendo para vocês a leitura do livro dos jovens. Esse livro chegou até mim num momento muito obscuro da minha vida e logo nas primeiras páginas eu mergulhei na leitura e dali não quis mais sair. Esse livro literalmente salvou a minha vida e pode salvar a sua. Acesse www.sni.org.br e compartilhe toda a alegria que povoa nossas redes sociais. São dezenas de milhares de pessoas que nos acompanham, curtem e vivem melhor em seus dias de conexão ao receberem nossas mensagens de pensamento positivo. Postamos links de programas com palestras, mensagens, orações e notícias da Seitinoye. Então, entre nessa corrente formadora de um mundo melhor e cada vez mais conectado com Deus, também através da web. Redes sociais da Seitinoye, o seu link direto com Deus e a felicidade. E com certeza algo bom foi semeado em seu coração através de mais um programa Seitinoye, o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Muito obrigada. Para Deus, a luz dos seus olhos é tão necessária quanto a do sol. Dê a Ele essa alegria iluminando-se em nosso momento de oração. Oração para negar o mal. Neste momento, compreendi que minha imagem verdadeira é filha de Deus. Compreendi também que a imagem verdadeira deste mundo é o reino de Deus. Se enxergo algum aspecto imperfeito, isso não passa de miragem. A imperfeição não existe. O mal não existe originariamente. É verdade que o pensamento é força motriz e que aparece o bem quando se pensa no bem, e surge o mal quando nele se pensa. Isto é lei da mente. Porém, mesmo que surjam coisas más por se pensar nelas, elas não são existências verdadeiras. Elas se manifestam segundo a lei mental da manifestação da miragem. Coisas e fatos maus não são existências verdadeiras. São inexistentes e apenas parecem existir. Muito obrigado. Que a paz de Deus faça morada definitiva em seu coração. Um abraço grande. Tchau, tchau.